7. Dê um bom nome ao seu cachorro. O que você faz quando um bom funcionário começa a fazer um trabalho relapso? Você pode despedi-lo, mas isso não resolve nada. Você pode repreender o funcionário, mas isso geralmente causa ressentimento. Henry Henke, um gerente de serviços para uma grande concessionária de caminhões em Lowell, Indiana, tinha um mecânico cujo trabalho estava abaixo do padrão aceitável. Ao invés de repreendê-lo ou ameaçá-lo, o Sr. Henke o chamou ao seu escritório e teve uma conversa sincera com ele. Bill, ele disse, você é um bom mecânico. Você está nesta linha de trabalho há muitos anos. Você já consertou muitos veículos de clientes e eles ficaram satisfeitos. De fato, nós recebemos vários elogios sobre o trabalho excelente que você vem realizando. Mas, ultimamente, você está demorando cada vez mais para terminar um serviço e o seu trabalho não está compatível com os seus padrões anteriores. Pelo fato de você ter sido um mecânico excelente no passado, eu gostaria que você soubesse que eu não estou contente com esta situação e talvez, juntos, nós poderíamos encontrar uma forma de corrigir o problema. Bill respondeu que ele não havia percebido que estava sendo relapso em suas obrigações e assegurou ao chefe que o serviço que ele estava fazendo não estava fora da sua especialidade e que ele tentaria melhorar no futuro. Ele fez isso? Você pode ter certeza que sim. Mais uma vez, ele se tornou um mecânico rápido e minucioso, com aquela reputação que o Sr. Henke havia estabelecido para ele. Como ele poderia fazer algo que não pudesse ser comparado ao serviço que ele havia realizado no passado? A pessoa normal, disse Samuel Vauclain, o então presidente da Baldwin Locomotive Works, pode ser liderada prontamente, se você tiver o respeito dela e se você demonstrar que você respeita aquela pessoa por algum tipo de habilidade que ela possui. Em resumo, se você quiser que uma pessoa melhore em certo aspecto, haja como se aquele aspecto em particular já fizesse parte das características excepcionais daquela pessoa. Shakespeare disse, assuma uma virtude, se você não a tiver. E pode ser bom assumir e dizer abertamente que outras pessoas possuem a virtude que você quer que elas desenvolvam. Dê a elas uma boa reputação para que elas a assumam, e elas farão esforços prodigiosos para que você não seja desiludido. Georgette LeBlanc, em seu livro Souvenir, My Life with Maeterlinck, Lembranças, Minha Vida com Maeterlinck, descreve a transformação impressionante de uma humilde Cinderela belga. Ela escreveu, uma empregada de um hotel na vizinhança trazia as minhas refeições. Ela era conhecida como Marie, a lavadeira de pratos, porque ela começou a sua carreira como ajudante de cozinha. Ela era um tipo de monstro, vesga e de pernas bambas, pobre de corpo e alma. Um dia, enquanto ela segurava o meu prato de macarrão em sua mão vermelha, eu disse a ela abertamente, Marie, você não conhece os tesouros que você tem dentro de você. Acostumada a conter a sua emoção, Marie esperou alguns instantes e não ousava arriscar o mínimo gesto por medo de estragar aquele momento. Então, ela colocou o prato sobre a mesa, suspirou e disse ingenuamente, Senhora, eu nunca teria acreditado nisso. Ela não teve dúvida, ela não perguntou nada, ela simplesmente voltou para a cozinha e repetiu o que eu havia dito. E ela tinha tanta fé que ninguém riu dela. Daquele dia em diante, ela até recebeu certa consideração. Mas a mudança mais curiosa de todas aconteceu com a humilde Marie. Acreditando que ela era o tabernáculo das maravilhas não vistas, ela começou a cuidar do seu rosto e corpo tão meticulosamente que a sua juventude despojada parecia florescer e modestamente esconder a sua simplicidade. 2 meses depois, ela anunciou que iria logo se casar com o sobrinho do chefe de cozinha. Eu vou me tornar uma senhora, ela disse, e agradeceu-me. Uma pequena frase havia mudado completamente a sua vida. Georgette Leblanc havia dado a Marie, a lavadeira de pratos, uma reputação para ela assumir,
e esta reputação a havia transformado. Bill Parker, um representante de vendas para uma empresa de alimentos em Daytona Beach, Flórida, estava muito emocionado sobre a nova linha de produtos que a sua empresa estava lançando, e ficou decepcionado quando o gerente de um grande supermercado independente rejeitou a oportunidade de vender os produtos em seu estabelecimento. Bill remoía todo dia sobre esta rejeição e decidiu retornar ao supermercado antes de ir para casa naquela noite para tentar novamente. Jack, ele disse, desde que saí esta manhã, eu percebi que não havia lhe dado uma visão geral de nossa nova linha, e ficaria grato se o senhor pudesse me dar um pouco do seu tempo para contar-lhe sobre os pontos que eu omiti. Eu respeito o fato de que o senhor está sempre pronto a ouvir, e é inteligente e capaz de mudar de ideia quando os fatos justificam uma mudança. O Jack poderia recusar a lhe dar outra chance? Não com aquela reputação. Não, porque ele tinha que assumir aquela reputação. Certa manhã, Dr. Martin Fitzhugh, um dentista em Dublin, Irlanda, ficou chocado quando uma de suas pacientes indicou para ele que o porta-copos de metal que ela estava usando para enxaguar a sua boca não estava muito limpo. Na verdade, a paciente bebeu do copo de papel e não do porta-copos, mas não era muito profissional usar equipamento sujo. Quando a paciente saiu, Dr. Fitzhugh foi ao seu escritório particular e escreveu um bilhete para Bridget, a diarista que vinha 2 vezes por semana para limpar o seu consultório. Ele escreveu: Cara Bridget, eu raramente te vejo e pensei em tomar algum tempo para lhe agradecer pelo ótimo trabalho de limpeza que a senhora vem realizando. A propósito, eu acho bom mencionar que já que 2 horas, 2 vezes por semana é um tempo limitado, sinta-se à vontade para trabalhar mais meia hora, se a senhora sentir que precisa fazer algumas coisas diferentes de vez em quando, como limpar o porta-copos e outras coisas. É evidente que eu lhe pagarei pelo seu tempo extra. No dia seguinte, quando entrei em meu escritório, reportou o Dr. Fitzhugh, a minha mesa estava tão bem polida que parecia um espelho, a minha cadeira também, que eu quase escorreguei nela. Quando entrei no consultório, eu encontrei o porta-copos cromado mais limpo que eu já havia visto em seu receptáculo. Eu havia dado à diarista uma fina reputação para ela assumir, e por causa deste pequeno gesto, ela fez melhor do que todos os seus esforços anteriores. Quanto tempo extra ela gastou com isto? Está certo, nenhum. Há um velho ditado: dê um péssimo nome a um cachorro e é melhor você enforcá-lo, mas dê a ele um bom nome e veja o que acontece. Quando a senhora Ruth Hopkins, uma professora do 4º ano em Brooklyn, Nova York, olhou para o registro de classe no primeiro dia de escola, a sua emoção e alegria de começar um novo trimestre estava cheio de ansiedade. Em sua classe deste ano, ela teria o Tommy T., o menino mais arteiro da escola. O professor do 3º ano havia reclamado constantemente sobre Tommy aos outros professores, ao diretor e qualquer pessoa que estivesse ouvindo. Ele não era apenas arteiro, ele causava sérios problemas de indisciplina na classe, começava brigas com outros meninos, mexia com as meninas, folgava com a professora e parecia piorar a cada ano que passava. A sua única característica compensadora era a sua habilidade de aprender rápido e dominar a matéria com facilidade. A senhora Hopkins decidiu enfrentar o problema Tommy imediatamente. Quando ela saudou os seus novos alunos, ela fez pequenos comentários sobre cada um deles. Rose, que vestido lindo você está usando. Alicia, eu ouvi dizer que você sabe desenhar muito bem. Quando chegou a vez de Tommy, ela olhou diretamente nos seus olhos e disse: Tommy, eu já vi que você é um líder nato. Dependo de você para me ajudar a tornar esta classe de 4º ano a melhor classe este ano. Ela reforçou isso nos primeiros dias, elogiando Tommy em tudo que ele fazia e comentando sobre como ele demonstrava ser um bom aluno. Com esta reputação para assumir, mesmo sendo um menino de 9 anos,
ele não poderia decepcioná-la, e ele não a decepcionou. Se você quiser se sobressair naquele cargo difícil de liderança, de mudar a atitude ou comportamento de outros, use o princípio 7. Dê a outra pessoa uma fina reputação para que ela possa assumi-la.